Denúncia anônima teria levado à prisão do influenciador brasileiro Célio Ortiz. A defesa anuncia uma nova decisão no caso. Empreendedor brasileiro diz ter sido alvo de 12 denúncias nos Estados Unidos e anuncia o recomeço do seu negócio. Uma menina completa 6 anos dentro de um centro de detenção de imigração no Texas. Governo Trump fecha contrato milionário para assistência jurídica a crianças imigrantes. Casal é condenado à prisão perpétua por comandar esquema que usava crianças para transportar drogas. Trump anuncia bilhões de dólares para minerais estratégicos. Câncer de Joe Biden avança e provoca dores intensas, segundo seu filho Hunter Biden. E uma ameaça contra Donald Trump teria provocado uma operação secreta para trocar o presidente de avião. O Agenda 47 começa agora. Olá, sejam bem-vindos ao Agenda 47. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Estamos em direto para a SBT Television, o SIC Internacional para todos os Estados Unidos e Canadá. Além, claro, das nossas plataformas digitais, como a SBT Plus, onde você pode acessar em qualquer lugar do mundo. SBT Plus, você pode fazer o download na sua Smart TV ou no seu smartphone. Além, claro, das nossas redes sociais. Seabra Brazilian Television no YouTube e também no Instagram, além de SBT Television, o SIC Internacional, no Facebook e também no Instagram. Nos sigam por lá, conversem com a gente, comentem, mandem notícias que estamos lá esperando a participação de todos vocês. Um novo detalhe sobre a prisão do influenciador brasileiro Célio Ortiz nos Estados Unidos foi revelado pela sua defesa. Segundo o advogado Ludo Gardini, a operação que terminou com a detenção teria começado após uma denúncia enviada a uma chamada do Tipline, canal usado pelas autoridades americanas para receber informações sobre possíveis violações da lei. O próprio ICE mantém canais desse tipo para o recebimento de denúncias. De acordo com o relato da família, Célio foi abordado por agentes federais depois de sair de um restaurante onde havia gravado uma publicidade. A esposa que estava com ele afirmou que veículos cercaram o carro do casal antes da detenção. Agora a defesa anuncia uma nova decisão. O pedido de habeas corpus de Célio foi aprovado para que ele não seja removido de Massachusetts. A informação sobre essa decisão foi divulgada pela própria defesa aqui nos Estados Unidos. O habeas corpus ele pode ser utilizado para questionar judicialmente a legalidade de uma detenção imigratória. Por isso, uma decisão favorável relacionada à detenção não significa automaticamente o encerramento do processo de imigração ou a soltura. O caso de Célio Ortiz continua sendo acompanhado pela defesa. Confira agora o que disse o advogado Ludo Gardini. Recall from Célio Ortiz. no third-party calls are allowed. Oi, Célio. Olá, Ludo, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, e você? Na medida do possível. Não pode parar, não. Seu habeas corpus foi autorizado, foi emitido ontem à noite para você não ser removido do Estado, então isso já foi autorizado pelo juiz. Ok. E provavelmente amanhã de manhã eu passo aí para te visitar. Vou aguardar, valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Célio Ortiz acabou de me ligar da detenção, é assim que funciona, a gente atende tudo. Amanhã estarei visitando ele. Muita gente perguntando qual a situação dele. Ele foi detido pelo seguinte, alguém denunciou ele. Nos documentos está dizendo que alguém ligou no Tipline, foi feita uma denúncia, por isso que o ICE foi dele. Então não há problema criminal, não houve FBI, foi denúncia. Ao invés de nos ajudarmos, estamos aí usando a administração para se livrar da concorrência. É uma tristeza isso, é uma tristeza. A natureza do ser humano às vezes pode ser muito cruel. Mas aqui a gente está para ajudar. Vamos ajudar, vamos fazer o nosso melhor. Estamos com um recorde muito bonito. Soltamos o Alex Colombini, vamos soltar o Célio Ortiz em nome de Jesus. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso, soltando tudo no habeas corpus e fianças. Fique sintonizado. Amanhã visitando o Célio, colocam mais um que está acontecendo com referência a isso e a gente já posta mais aqui na mídia social. Esse vídeo foi gravado na noite de ontem, terça-feira, e agora, pelo horário de meio-dia, o Ludo Gardini já está na prisão em Plymouth, onde o Célio Ortiz está. E, segundo ele informou, lá não pode entrar com um telemóvel, um celular, mas ele vai trazer as informações de dentro da cadeia. Amanhã, no Agenda 47, nós vamos trazer o desdobramento de mais este passo da prisão do influenciador Célio Ortiz no estado de Massachusetts.
Uma história de empreendedorismo, denúncias e recomeço está chamando a atenção da comunidade brasileira nos Estados Unidos. O brasileiro responsável pela John Candy, empresa de sobremesas, decidiu tornar público um episódio que, segundo ele, começou em 2023, logo após de chegar ao país. Na época, ele conta que produzia alimentos dentro da casa para garantir o sustento da família. Após receber a primeira denúncia, ele afirma que regularizou imediatamente a atividade e já na semana seguinte passou a trabalhar dentro de uma cafeteria, com as licenças necessárias. Mas, segundo o empresário, as denúncias não pararam. Ele afirma que foram 12 ao todo e diz possuir documentos para contestar as acusações. O brasileiro também afirma saber quem estaria por trás dessas denúncias. Uma mulher brasileira conhecida na comunidade. Ele não revelou a identidade e preferiu mandar uma mensagem. Eu sei quem é você e você está perdoada. Agora, depois do período afastado, o John Candy anuncia uma nova fase. Segundo o proprietário, a empresa está de volta e desta vez com fábrica própria. E deixou um recado. Conseguiram fazer a empresa parar por um tempo, mas não conseguiram fazê-lo desistir. Vamos conferir. 12 vezes denunciados por uma única mulher. E chegou o dia que finalmente eu posso contar pra vocês. A verdade é que eu não consigo entender por que o ser humano tem dificuldade de aceitar e, mais que aceitar, ser feliz com a alegria do outro. A verdade é que nós estamos nesse país há quase 4 anos. Nós deixamos tudo pra trás. Nós deixamos tudo pra trás porque, de fato, a gente acredita que Deus tem um propósito pra gente nesse país. E quando a gente começa o nosso business, nós fomos 12 vezes denunciados por uma única mulher. Talvez não te surpreenda, infelizmente, o que eu vou te falar. Uma brasileira. Mas como foi difícil, gente. Ela ligou no estabelecimento que a gente tinha, nos ameaçando, me ameaçando. Ela mandou e-mails. Ela, nessas denúncias, disse que passava mal, disse que foi maltratada. Ela inventou inúmeros motivos. E em uma das ligações ela disse que ela só ia parar no dia que ela me parasse. Eu sei quem essa brasileira é. Por uma bobeira, ela deixou passar. E talvez ela esteja me assistindo. E eu sei quem você é. Mas deixa eu te falar, eu já te perdoei. É verdade. Eu não carrego mágoa de você. Se aquilo não tivesse acontecido, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas João, onde você está hoje? Eu estou recomeçando. Agora sim. Johnny Candy voltou. Yes! Um dos motivos da nossa equipe da redação escolher hoje colocar essa reportagem foi para, às vezes, alertar que um dos piores problemas de comunidade, seja ela portuguesa, brasileira, hispana, são as pessoas da própria comunidade. A palavra comunidade quer dizer algo diferente, algo comum, é a união de um certo grupo de pessoas. Então, esse vídeo fica um alerta. Vamos cuidar mais das nossas vidas, trabalhar e deixar a vida dos outros seguir como ela deve seguir. O motivo dessa reportagem foi para isso. É mais um alerta para que as pessoas possam fazer como o proprietário aí do Candy. Perdoar e vamos seguir em frente. E que a pessoa que fez isso reflita dentro dela também para saber o que ela fez.
Uma história comovente chama a atenção para a situação de crianças mantidas em centros de detenção de imigração nos Estados Unidos. Martina completa 6 anos nesta quarta-feira, 12 de agosto, dentro de um centro de detenção para famílias de Dilley, no Texas, onde está com a mãe, segundo o relato divulgado pela jornalista Lídia Terrazas, correspondente da Univision, que acompanha famílias detidas no local. A menina acredita que está num summer camp, ou seja, num acampamento de férias. Terrazas iniciou uma corrente nas redes sociais e pediu que seguidores deixem mensagens de aniversário para Martina. A expectativa é que a mãe telefone de dentro do centro de detenção e algumas dessas mensagens sejam lidas para a menina. O caso específico de Martina foi relatado por Terrazas e ainda não encontramos uma confirmação independente e documentos oficiais, mas a presença de centenas de crianças em Dillon está amplamente documentada pelo governo dos Estados Unidos. A Associated Press revelou relatos de famílias sobre longos períodos de confinamentos e de problemas nos centros de detenção. Parlamentares que visitaram Dillon também relataram preocupação com alimentação, atendimento médico e acesso à educação. O governo dos Estados Unidos afirma que os detidos recebem todos os cuidados adequados. Vamos conferir agora o relato da jornalista da Univision. I need your help wishing Martina a happy birthday. She thinks she's in a summer camp for parents and children, but the reality is that she's detained in the Dilley Immigration Processing Center. Martina turns 6 years old tomorrow, and I'm hoping that any happy birthday messages or birthday comments that are left on this video will be read to her tomorrow when her and her mom call me from the Dilley Immigration Processing Center. Her mom chose to tell her that she is in summer camp to try to mask the reality of child detention. What I know, according to her mom, is that Martina doesn't like summer camp. She wants to go home. She should actually be starting school right now in Florida. Like many other kids detained in Dilley, she's having a difficult time. Her mom is heartbroken. She's devastated that she'll have to sing happy birthday to her daughter inside of an immigration detention center. A administração de Donald Trump fechou um contrato de 158 milhões de dólares com a organização Our School para prestar serviços jurídicos a crianças imigrantes que chegaram sozinhas aos Estados Unidos. O valor do acordo poderá chegar a 244 milhões de dólares. A entidade foi fundada pelo ex-agente do ICE, Tim Ballard, cujo trabalho no combate ao tráfico de crianças inspirou o filme Sound of Freedom. Ballard deixou a organização em 2023 e, posteriormente, passou a ser alvo de processos contra acusações de abusos sexuais. Ele negou as acusações. Em 2025, promotores de Utah decidiram não apresentar acusações criminais, alegando faltar provas admissíveis suficientes. O contrato foi concedido pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos e prevê um atendimento a menores desacompanhados em processos de imigração. Reportagens destacam que a experiência da Our School na representação jurídica de crianças e tribunais de imigração ainda não está muito clara. A direção da organização afirma que proteger essas crianças contra exploração está diretamente ligado à missão da entidade. A Justiça Federal dos Estados Unidos condenou à prisão perpétua 2 líderes de uma organização milionária de tráfico de drogas que chegou a usar crianças para transportar cocaína e esconder armas. Glenn Antonio McGee, de 42 anos, e a mulher dele, Exanza Dianca Maxi, de 43, comandavam um esquema no negócio de Mobile, no Alabama. Segundo o Departamento de Justiça, o grupo movimentou centenas de quilos de cocaína e dezenas de milhares de comprimidos falsificados de fentanil entre 2017 e 2024. Um dos episódios mais chocantes ocorreu durante uma operação policial. Autoridades encontraram uma criança de apenas 3 anos com uma mochila contendo cocaína. As investigações também revelam outros menores sendo utilizados para transportar drogas e tentar esconder uma arma. Além da prisão perpétua, McGee recebeu multa de 10 milhões de dólares, enquanto Maxi terá de pagar 1 milhão de dólares. O caso foi investigado pelo HSI, FBI, DEA, ATF e autoridades locais, dentro da Força Tarefa Federal de Combate a Organizações Criminosas. A disputa pela vaga deixada pelo senador republicano Lindsey Graham vai para um segundo turno na Carolina do Sul.
Darlene Graham, irmã do senador que morreu no mês passado, terminou a primária republicana na frente, mas não conseguiu os 50% necessários para garantir a indicação do partido. Ela vai enfrentar o deputado federal Ralph Norman no segundo turno marcado para 25 de agosto. Darlene foi nomeada pelo governador Henry McMaster para completar o atual mandato do irmão e recebeu o apoio do presidente Donald Trump para tentar permanecer no Senado por mais 6 anos. Mas a candidatura também recebeu críticas de adversários que questionam a falta de experiência dela em cargos eletivos e o peso do sobrenome Graham na disputa. Lindsey Graham morreu em 11 de julho, aos 71 anos. Ele representava a Carolina do Sul no Senado desde 2003. Quem venceu o segundo turno republicano vai enfrentar a democrata pediatra Annie Andrews nas eleições de novembro. This election is very important because we're looking to replace someone who's going to take care of the people of South Carolina. U.S. Senator Graham has held a very high position in the Senate in the country, and so this position hopefully will solidify us a great position in the state of South Carolina. E o presidente Trump anunciou um pacote de cerca de 3 bilhões de dólares para impulsionar projetos de mineração, minerais críticos e baterias nos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante um encontro em Washington, D.C., com executivos do setor de mineração. Entre os principais investimentos está o empréstimo condicional de 1 bilhão e 400 milhões de dólares para a Sila Nanotecnologias, que produz componentes avançados para baterias. O governo também prevê o apoio financeiro a projetos de cobre, grafite, boro e outros minerais considerados estratégicos. Trump afirmou que os investimentos devem criar milhares de empregos e reforçar a segurança econômica e nacional. A Casa Branca quer aumentar a produção americana de matérias-primas fundamentais para baterias, eletrônicos, aeronaves e equipamentos militares. A estratégia também busca reduzir a dependência dos Estados Unidos da China em cadeias de fornecimentos de minerais críticos. Today, my administration is announcing a series of historic mining projects worth $3 billion, which will create thousands of jobs and promote our economic stability and security. The Department of War's Office of Strategic Capital is signing a massive $1.4 billion loan agreement with Sila Nanotechnologies to build a next-generation battery facility in Washington State using what we have right under our feet. The Export-Import Bank is working to provide more than $1 billion to finance the Ivanhoe Electric's Santa Cruz Copper Project in Arizona, one of the biggest anywhere in the world. The Ex-Im Bank is launching the Alabama Graphite Project, a $25 million investment, as well as the Fort Cady Integrated Boron Facility in Southern California. And it's going to be something. We broke through the environmental disasters. You had environmental people, look, I'm an environmental person, believe it or not, but you had people that were just stopping it. They were using the environment to stop all of these things. E o estado de saúde do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a preocupar. Hunter Biden revelou que o câncer de próstata do pai avançou e se espalhou além dos ossos e tem provocado dores intensas. Em uma entrevista ao programa Newsnight da BBC, Hunter disse que a doença é dolorosa e debilitante, mas afirmou que o ex-presidente de 83 anos continua ativo e mantém o interesse pela vida pública. Biden anunciou em maio do ano passado que havia sido diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata. Na época, a equipe do democrata já havia informado que a doença tinha atingido os ossos. O ex-presidente passou por radioterapia e também recebe tratamento hormonal. Hunter Biden se emocionou ao falar sobre o pai e disse que Biden continua sendo o pilar da família. Um porta-voz do ex-presidente não comentou as novas declarações sobre o avanço da doença de Joe Biden. The only thing that I say about my dad, about his health right now, is I wish he would complain more, because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful, and it's very debilitating in many respects. But he's still out there. He's still doing this thing that he so believes in this country. My dad and our family
Excuse me. My dad is, and to this day and remains, the center of our family, not just because of who he is as the public person, but completely because of who he is to each one of us, down to his grandchildren and his great-grandchildren, his great-grandchild. He is our rock. A Justiça da Síria condenou à morte o ex-presidente Bashar al-Assad por crimes cometidos durante a Guerra Civil que devastou o país por quase 14 anos. A sentença foi anunciada em Damasco e ocorreu à revelia, já que Assad está fora do país. Um tribunal sírio condenou à morte nesta terça-feira o líder deposto Bashar al-Assad. Ele foi declarado culpado por crimes que incluem assassinatos, tortura e detenções arbitrárias durante a Guerra Civil, que durou quase 14 anos e causou a morte de centenas de milhares de sírios. A promotora Noa Al-Masri comentou a decisão. Consideramos esta decisão um primeiro passo real e importante no caminho da justiça de transição na Síria moderna. Buscamos defender o princípio de que não deve haver impunidade por meio do nosso objetivo de responsabilizar todos aqueles que violaram ou cometeram qualquer crime contra os sírios. Esta foi a primeira condenação de Assad, que fugiu da capital, Damasco, depois de ser derrubado em uma ofensiva rebelde em dezembro de 2024. Atualmente, ele está sob asilo político em Moscou. Manifestantes se reuniram em frente ao Palácio da Justiça da capital síria e celebraram a decisão. Há 14 anos fomos privados de todos os aspectos da nossa vida civil. Primeiro vieram os meninos de Daraa e as meninas de Daraa. Depois, vieram a guerra e os ferimentos. Graças a Deus. Parabéns ao povo sírio e parabéns a cada mãe de um mártir que entregou seu filho por esta nação. O juiz aplicou a mesma sentença a Maher al-Assad, irmão de Bashar, responsável pela repressão a protestos, retomada de territórios sírios em nome do governo e acusado de liderar a produção e o comércio de drogas para enriquecer o regime. Também foi sentenciado à morte Atef Najib, autoridade de segurança da era Assad, na província de Daraa, no sul do país, onde se originaram as primeiras manifestações contra o regime em 2011. Najib, primo da família Assad, foi preso no início de 2025 e foi o único acusado julgado presencialmente. E os Estados Unidos aceitaram discutir na Organização Mundial do Comércio as novas tarifas impostas aos produtos brasileiros. A decisão foi comunicada formalmente à OMC. Washington informou que está disposta a realizar consultas com representantes do Brasil. O governo brasileiro recorreu à organização no fim de julho, contestando duas sobretaxas americanas, uma de 25% e a outra de 12,5%. Em alguns produtos, as duas medidas se acumulam a taxação chegando a 37,5%. Brasília argumenta que as medidas são injustificadas e contrariam regras do comércio internacional. A consulta é a primeira etapa para tentar resolver a disputa por meio da negociação, antes da possível abertura de um painel na OMC. A China também pediu para participar das consultas, alegando interesse direto nesta discussão. Apesar das limitações do sistema de solução de controvérsias da OMC, o governo brasileiro considera a disposição americana para negociar um sinal positivo em meio a tensões comerciais entre os dois países. O presidente Donald Trump confirmou uma ameaça à segurança que obrigou o serviço secreto a realizar uma operação fora do comum para retirá-lo da Turquia no mês passado. Depois de participar da cúpula da OTAN, Trump chegou a embarcar diante das câmeras em um Air Force One, mas longe dos olhares da imprensa, o presidente deixou a aeronave pelo outro lado e foi transportado dentro de um caminhão de serviço de bordo até outro avião. A manobra teria sido adotada diante de informações sobre uma possível ameaça iraniana de assassinato contra Trump. Jornalista e alguns funcionários da Casa Branca seguiram no Air Force One sem saber que o presidente estava em outra aeronave. Questionado ontem na terça-feira sobre o episódio, Trump disse que apenas seguiu orientações do serviço secreto e dos militares. O presidente afirmou que, na opinião dele, o avião em que viajou secretamente poderia até estar sob um risco maior
de ser atacado. Trump diz que recebe muitas ameaças e que não pediu mais detalhes sobre o alerta que provocou esta operação. Vamos conferir o que disse o Trump. Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that? Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say. Why did they want you to do that? I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats. Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the I think press? actually the plane that I flew on was at greater risk. Why do you say that? Because that would be the plane I think that they would be more likely to go for. Então vocês viram aí a fala de Trump justamente no dia que veio à tona toda esta operação para a proteção de Donald Trump, trocando de aviões aí no momento em que recebia ameaças do Irã. E a gente percebeu realmente que o Trump seguiu as orientações do serviço secreto e dos militares, como ele disse, porque se trata de segurança física, né? Segurança pessoal. E como vocês viram, ele mesmo disse, recebe ameaça de morte todo dia, mas essa aí foi levada a sério e foi realizada essa manobra de despistamento, né? Para despistar ali qualquer tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. Vamos agora conferir o que é destaque nos jornais comunitários. Estamos aqui com o website do Achei USA, o maior jornal da Flórida, um dos maiores, né, que cobre a comunidade. Então ele traz vários destaques aqui. Estados Unidos aposta em gamers para reforçar equipes de controle de tráfego aéreo. Chuva de meteoros impressionante do ano, promete dar show, isso é nessa madrugada ainda. Flórida vai testar ataques aéreos ainda em 2026. A autorização de trabalho não impede detenção de jogador argentino. Olha só, isso é uma coisa séria mesmo. Às vezes tem gente que tem ali os documentos e tudo, e hoje não está impedindo, né, a detenção dessas pessoas. Então, tem muita notícia que você pode ver. Ó, a família procura brasileiro desaparecido durante a travessia, né? Travessia lá na fronteira. Isso aqui é um dos maiores problemas de quem opta vir pelos Estados Unidos, pelo chamado caicai, né? Que nem existe mais o caicai, vir pela fronteira, é perigosíssimo isso. Então, você vê aqui essas matérias no Achei USA e pode ver ele fisicamente também nas lojas e também nos supermercados brasileiros na região de Orlando, Miami, Deerfield Beach. Onde você for ali tiver brasileiro, tem o Achei USA impresso e tem o site também, tá bom? Logo mais às 6 horas da noite estarei de volta aqui apresentando o Jornal das 6, enquanto a Beta Marques está de férias, estarei à frente do Jornal das 6. Espero que vocês assistam, compartilhe aí. Se você não conhece o Jornal das 6, venham assistir. É logo após aqui o Agenda 47, a gente só vai mudar aqui de cenário, tá bom? E logo mais às 7 horas eu volto no Brasil News, trazendo o que é importante para a comunidade brasileira nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Então, são 2 jornais que eu queria que vocês, se não conhecem, assistissem. Jornal das 6, disponível no SPT Plus. Assistam a gente pelo SPT Plus, vai lá, é nossa plataforma. Se você não tem ainda, baixe agora mesmo e faça parte dessa comunidade. E nos sigam nas redes sociais, Seba Brazilian Television no YouTube, no Instagram e SPT Television no Facebook e também no Instagram. Aguardo vocês logo mais, hein?